bem-vindo às escrituras sobre cura. Eu coloquei essas escrituras juntas porque elas são a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem o poder para curar você. A Bíblia diz no Salmo 107:20, Ele enviou a sua palavra e os curou. O poder da palavra é sobrenatural. Tem uma unção que vai trazer a cura e a presença de Jesus na sua vida. A Bíblia diz que para Deus nada é impossível, para aqueles que creem. E também diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Conforme você escuta os versos, fala que você está curado, declare a sua cura, libera o poder que levantou Jesus da morte, através de você dizer, no nome de Jesus, que você está curado. A palavra de Deus não volta vazia e sempre produz o resultado que Jesus planejou para ela produzir. A palavra de Deus diz que Ele levou os nossos pecados e pelas pisaduras dele nós fomos curados. 1 de Pedro 2:24. E eu oro a Deus, no nome de Jesus, que esses versos tragam a cura para o seu corpo, para a sua mente. Gênesis 20:17-18. Por causa do que tinha acontecido com Sara, a mulher de Abraão, o Senhor Deus havia feito com que nenhuma das mulheres do palácio de Abimeleque pudesse ter filhos. Aí Abraão orou em favor de Abimeleque, e Deus o curou. E também curou a mulher dele e as suas escravas, e assim puderam ter filhos novamente. 3 de João 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai a tua alma bem. Esse verso é muito importante, porque muitas vezes as pessoas oram, Senhor, se for da sua vontade, me cura. A vontade de Deus está declarada na Bíblia. Na 3 de João, verso 2, Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como sua alma vai bem. Como que a sua alma vai bem? A sua alma são seus pensamentos, suas emoções. Então, se você estiver preocupado, a sua alma não está indo bem. Se você estiver meditando nas palavras do médico, a sua alma não está indo bem. Se você estiver meditando nos problemas, a sua alma não está indo bem. Para a sua alma ir bem, você precisa renovar a sua mente de uma forma que a palavra de Deus seja a sua verdade, não a palavra do médico. Então, como que isso acontece? Meditando nos versos da Bíblia, meditando na palavra do Senhor. A palavra do Senhor tem que ser a nossa realidade e tem que ser mais forte do que a palavra do médico, porque a palavra de Deus é espírito. E o Senhor, através da palavra, criou o mundo. Então, se nós meditarmos e crermos na palavra de Deus, aquilo que não existe passa a existir. Então, a nossa fé é quando nós temos a certeza do que não vemos. Então, escutando a palavra de Deus, a fé virá e nós vamos ter a certeza que estamos curados, mesmo antes de ver a nossa cura manifestada. Salmo 116, 8-9. Deus me livrou da morte, fez parar as minhas lágrimas e não deixou que eu caísse na desgraça. Por isso vivo no mundo dos que estão vivos, viverei uma vida de obediência a Ele. Jeremias 33:6. Mas eu curarei essa cidade e o seu povo, e novamente lhe darei saúde, e farei com que tenha tempos de paz e segurança. 1 de Pedro 2:24.
O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Mateus 15, 29 a 31. Jesus saiu dali e foi até o lago da Galileia. Depois subiu o monte e sentou-se ali. E foram até Jesus grandes multidões, levando coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes que eram colocados aos seus pés. E Jesus curou todos. O povo ficou admirado quando viu que os mudos falavam, os aleijados estavam curados, os coxos andavam, os cegos enxergavam, e todo o povo louvou ao Deus de Israel. Marcos 6, 55, 56. Então eles saíram correndo por toda aquela região, começaram a trazer os doentes em camas e os levavam para o lugar onde sabiam que Jesus estava. Em todos os lugares aonde ele ia, isto é, nos povoados, nas cidades, nas fazendas, punham os doentes nas praças e pediam a Jesus que os deixasse pelo menos tocar na barra da sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam curados. Veja bem, todos os que tocavam na barra da roupa de Jesus ficavam curados. A palavra de Deus é Jesus, porque o Verbo se fez carne. Se nós crermos, se nós tocarmos na palavra, nós seremos curados, porque nós estamos tocando em Jesus. Mas como que tocaríamos na palavra? Não é só ler 5 minutos e fechar a palavra. Nós temos que meditar na palavra, entender a palavra, crer na palavra. Então nós temos que meditar na palavra até que isso se torne a nossa realidade. Até que a palavra de Deus se torne mais real e mais verdade do que a palavra do médico. Aí nós vamos estar tocando em Jesus e ficaremos curados. Lucas 7, de 12 a 15. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo um enterro. O defunto era filho único de uma viúva. Muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena e disse: "Não chore." Então ele chegou mais perto, tocou no caixão e os que estavam carregando pararam. E Jesus disse: "Moço, eu ordeno a você, levante-se." O moço sentou-se no caixão, começou a falar de Jesus e o entregou à mãe. O moço sentou-se no caixão, começou a falar e Jesus o entregou à mãe. Lucas 9, 1 e 2. Jesus chamou os 12 discípulos e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Então os enviou para anunciarem o reino de Deus e curarem os doentes. João 5, de 5 a 14. Entre eles havia um homem que era doente por 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: "Você quer ser curado?" Ele respondeu: "Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim." Jesus disse: "Levanta-se, pegue a sua cama e ande." No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Por isso os líderes judeus disseram a ele: "Hoje é sábado e a nossa lei não permite que você carregue sua cama nesse dia." Ele respondeu: "O homem que me curou me disse: pegue a sua cama e ande." Eles perguntaram: "Quem é o homem que mandou você fazer isso?" Mas ele não sabia quem tinha sido, pois Jesus havia ido embora por causa da multidão que estava ali. Mais tarde, Jesus encontrou com o homem no pátio do templo e disse a ele: "Escute, você agora está curado. Não peque mais, para que não aconteça com você uma coisa pior." Malaquias 4:2. Mas para vocês que me temem, a minha salvação brilhará como o sol, trazendo vida nos teus raios. Vocês saltarão de alegria como bezerros que saem saltando do curral. Mateus 9, 27 e 31.
Jesus saiu daquele lugar e no caminho 2 cegos começaram a segui-lo gritando: Filho de Davi, tenha pena de nós. Assim que Jesus entrou em casa, os cegos chegaram perto dele. Então ele perguntou: Vocês creem que eu posso curar vocês? Sim, Senhor, nós cremos, responderam eles. Jesus tocou nos olhos deles e disse: Então que seja feito como vocês creem. E os olhos deles ficaram curados. Aí Jesus ordenou com severidade: Não conte isso a ninguém. Porém, eles foram embora espalhando as notícias a respeito de Jesus por toda aquela região. Nessa história, a gente pode ver que os cegos gritaram: Filho de Davi, tenha pena de nós. Eles não se importaram da vergonha que todo mundo ia estar olhando. Eles gritaram por Jesus e pediram que ele tivesse pena. Isso mostra que eles tinham fé, e eles não só tinham fé, mas eles agiram na fé. Não era uma fé sem atitude, sem ação. Era uma fé com ação. Lucas 5, 13 a 15. Jesus estendeu a mão, tocou neles e disse: Sim, eu quero. Você está curado. E no mesmo instante a lepra desapareceu. Então Jesus lhes deu uma ordem: Escute, não contem para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar a todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Mas as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais, e muita gente vinha para ouvi-lo e para ser curado das suas doenças. Nessa história, Jesus mandou eles irem mostrar para o sacerdote que eles estavam curados. E eles foram. E conforme eles foram, a cura terminou de se manifestar. Ou seja, nós precisamos ter uma ação, uma atitude, porque fé sem ação é morta. Lucas 7, 22. Depois respondeu aos discípulos de João: Voltem e contem a João o que vocês viram. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o Evangelho. Aqui a Bíblia está falando sobre João Batista, que pregou sobre Jesus, o batismo, preparou o caminho, e aí ele foi para a cadeia. Então ele pediu para os homens dele irem perguntar para Jesus se ele era mesmo o Messias ou se ele estava equivocado. Então Jesus não precisou explicar muito. Jesus mandou um verso da palavra, porque Isaías profetizou que Jesus ia vir e ia fazer os milagres. Então Jesus falou: Voltem e contem a João o que vocês ouviram e viram. Diga a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o Evangelho. Então, na hora que eles voltaram e contaram a João, porque ele conhecia a palavra, ele sabia com certeza que Jesus é o Messias. Lucas 9, 6. Os discípulos então saíram de viagem e andaram por todos os povoados, anunciando o Evangelho e curando doentes por toda parte. Hebreus 13, 8. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Provérbios 3, de 1 a 2. Filho, não esqueça dos meus ensinamentos, lembre-se sempre dos meus conselhos. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Mateus 4, 23, 24. Jesus andou por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino e curando as enfermidades e as doenças graves do povo. As notícias a respeito dele se espalharam por toda a região da Síria. Por isso o povo levava a Jesus pessoas que sofriam de várias doenças, de todos os tipos de males, epiléticos, paralíticos, pessoas dominadas por demônios, e ele curava todos. Marcos 8, 22 a 26. Depois, Jesus e os discípulos chegaram ao povoado de Betsaida. Algumas pessoas trouxeram um cego e pediram que Jesus tocasse nele.
Ele pegou o cego pela mão, levou para fora do povoado, então cuspiu, passou a saliva nos olhos do homem, pôs a mão sobre ele e perguntou: Você está vendo alguma coisa? O homem disse: Vejo pessoas. Elas parecem árvores, mas estão andando. Jesus pôs outra vez as mãos sobre os olhos dele. Dessa vez o cego olhou firme e ficou curado. Aí começou a ver tudo muito bem. Em seguida, Jesus mandou o homem para casa e ordenou: Não volte para o povoado. Lucas 5, 24 e 26. Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou diante de todos, pegou a cama e foi para casa, louvando a Deus. E todos ficaram admirados e, cheios de medo, louvaram a Deus, dizendo: Que coisa maravilhosa nós vimos hoje. Então, se o Espírito Santo toca em você, pede perdão dos seus pecados para o Senhor e depois não precisa ficar pedindo toda hora perdão pelo mesmo pecado. Ele já perdoou, ele esquece desse pecado. Daí para frente você louva e agradece a Deus porque ele já perdoou os nossos pecados. João 6,63. O Espírito de Deus é quem dá vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhe disse são espírito e vida. Atos 5, 15 e 16. Por causa dos milagres que os apóstolos faziam, as pessoas punham os doentes nas ruas, em camas e esteiras. Faziam isso para que, quando passasse, pelo menos a sua sombra cobrisse alguns deles. Multidões vinham das cidades vizinhas de Jerusalém trazendo seus doentes, e os que eram dominados por espíritos maus, e todos eram curados. Deuteronômio 30, 20. Amem o Senhor nosso Deus, obedeça ao que Ele manda e fiquem ligados com Ele. Assim vocês continuarão a viver e viverão muitos anos na terra, que o Senhor Deus jurou que daria aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Provérbios 3, de 5 a 8. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Veja bem, não se apoie em seu próprio entendimento. Confie no Senhor. O médico pode ter falado o que for, não interessa. Confie no Senhor. Não fica com seu próprio entendimento de acordo com o que o médico disse. Confie no Senhor. Mateus 8, de 2 a 23. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Lucas 9, de 5 a 6. Se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. Então eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo cura por toda parte. A cura de um menino. Mateus 21, 14 e 29. Quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles e alguns mestres da lei discutindo com eles. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para cumprimentar. Jesus perguntou aos discípulos: O que é que vocês estão discutindo? Um homem que estava na multidão respondeu: Mestre, eu trouxe meu filho para o Senhor, porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito ataca meu filho, joga-o no chão e ele começa a espumar e ranger os dentes. Ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse:
Gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino aqui. Quando o levaram, o espírito viu Jesus, sacudiu o menino com força. Ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai: quanto tempo faz que ele está assim? O pai respondeu: desde pequeno. Muitas vezes o espírito joga no fogo, na água para matá-lo, mas se o Senhor pode, então nos ajude. Tenha pena de nós. Jesus respondeu: se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Então o pai gritou: eu tenho fé, ajuda-me a ter mais fé ainda. Quando Jesus viu que muita gente estava se juntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau: espírito surdo-mudo, saia desse menino e nunca mais entre nele. O espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando-o como morto. Por isso todos diziam que ele havia morrido, mas Jesus pegou o menino pela mão, o ajudou a ficar de pé. Quando Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não pudemos expulsar aquele demônio? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso com oração e jejum. Lucas 6, de 6 a 11. Num outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita aleijada. Alguns mestres da lei e alguns fariseus ficaram espiando Jesus com atenção para ver se ele ia curar alguém no sábado, pois queriam arranjar algum motivo para acusar de desobedecer a lei. Mas Jesus conhecia os pensamentos dele e por isso disse para o homem que tinha a mão aleijada: levante-se, fique de pé aqui na frente. O homem se levantou e ficou de pé. Então Jesus disse: eu pergunto a você, o que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia? O bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer? Jesus olhou para todos os que estavam em volta dele e disse para o homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela sarou. Aí os mestres da lei e os fariseus ficaram furiosos e começaram a conversar sobre o que podiam fazer contra Jesus. Lucas 8, de 40 a 56. Quando Jesus voltou para o lado oeste do lago, a multidão o recebeu com alegria, pois todos tinham ficado ali à espera dele. Então chegou um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga daquele lugar. Ele se jogou aos pés de Jesus e pediu com insistência que fosse até a sua casa, porque a sua filha única, de 12 anos, estava morrendo. Enquanto Jesus ia caminhando, a multidão apertava de todos os lados. Nisto, chegou uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Ela havia gastado com os médicos tudo o que tinha, mas ninguém conseguia curá-la. Ela foi por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele, e logo o sangue parou de escorrer. Jesus perguntou: quem me tocou? Todos negaram. Então Pedro disse: mestre, todo o povo está rodeando o Senhor e o está apertando. Jesus disse: alguém me tocou. Pense, alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio tremendo e se atirou aos pés de Jesus. E diante de todos contou a Jesus que tinha tocado nele e como havia sido curada na mesma hora. Aí Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz. Jesus ainda estava falando quando chegou da casa de Jairo um empregado e disse: seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Jesus ouviu isso e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé, e ela ficará boa. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, deixou que Pedro, João e Tiago entrassem com ele, além do pai e da mãe da menina, e mais ninguém.
Todos os que estavam ali choravam e se lamentavam por causa da menina. Então Jesus disse: não chorem, a menina não morreu, ela está dormindo. Aí começaram a caçoar dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus foi, pegou-a pela mão e disse bem alto: menina, levante-se. Ela tornou a viver e se levantou imediatamente. Aí Jesus mandou que dessem comida a ela. Seus pais ficaram muito admirados, mas Jesus mandou que não contassem a ninguém o que havia acontecido. Então, sobre a mulher do fluxo de sangue. Naquele tempo, uma pessoa que tivesse essa doença era considerada impura. Ela não podia sair no meio do povo, porque ela poderia ser apedrejada até morrer ou ser morta, como castigo de desobedecer à lei. Mas ela teve tanta fé que ela teve essa atitude, essa ação em resposta à fé dela. Ela foi lá se arrastando, doente, com dor, mas tocou em Jesus. E saiu de Jesus o poder e ela foi curada. Como eu já disse antes, nós também temos a palavra de Deus, que é o Verbo, que se tornou carne. Se nós tocarmos em Jesus através de estudarmos e entendermos e meditarmos na palavra de Deus, a palavra de Deus tem esse poder. E esse poder da palavra virá sobre nós e nós seremos curados. Sobre o Jairo, ele foi e pediu a Jesus que fosse na casa dele. E o Jesus foi e veio o empregado e disse: a menina já morreu. E Jesus falou para o Jairo: não temas, tenha fé e ela ficará boa. Ou seja, não interessa o problema, não interessa o que o médico falou, não interessa nada. Não temas, tenha fé e você ficará bom. Quando Jesus chegou na casa do Jairo, já estava todo mundo chorando, dizendo que a menina estava morta. E Jesus disse: não chorem, ela não morreu, ela está dormindo. E as pessoas riram. Então, se a gente pensar, realmente a menina não estava morta, porque nós somos um espírito. E nós temos o corpo, que é o templo do espírito. Mas o verdadeiro ser é o espírito. E o espírito da menina não estava morto, ela estava viva. E quando Jesus ordenou que ela se levantasse, o espírito voltou para o corpo. Então, tudo é possível para Deus. Não temas, apenas tenha fé e você ficará bem. Pai querido e amado, obrigado pela oportunidade de fazer essa gravação. Eu te peço em nome de Jesus que a pessoa que ouvir essa gravação seja curada, receba fé e que seja para sua honra e sua glória. Amém.